Continuamos falando sobre equação, mas agora uma equação que tem outra classificação, que tem outra visualização. Qual que é a diferença dessa equação para as equações que nós estávamos trabalhando? Isto daqui. Até agora, só trabalhamos com a equação que ela é classificada como equação do primeiro grau. Agora nós temos uma equação do segundo grau. E o que define uma equação ser do segundo grau? O aparecimento desse expoente 2. Se eu tenho para mim incógnita um expoente 2, quer dizer que eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau. Agora, como é que se resolve uma equação dada como segundo grau? Primeira coisa que a gente tem que relembrar tem coisas que não mudam. Eu preciso, para ser uma equação de segundo grau, ter uma incógnita, ter uma igualdade separando o primeiro do segundo membro, e o processo resolutivo, eu busco novamente aquele trabalho de operações inversas. Então, se eu tenho uma equação 3x² igual a 48, o que eu busco primeiro é isolar a minha incógnita. Isolando a minha incógnita, esse 2 como expoente ainda faz parte do meu x, mas eu sei que eu tenho um 3 que, se está ligado diretamente a essa incógnita, eu sei que ele está multiplicando esse meu x. E eu vou passar esse meu 3 dividindo no meu segundo membro. Trocou de membro, trocou operação. E eu sei que, se eu tenho 48 dividido por 3, dá uma divisão exata, então eu vou ter x² igual a 16. Até então, na equação do primeiro grau, nós teríamos terminado o nosso processo. Agora, o x não está completamente isolado, ainda tem em x um expoente 2 aqui. Então, o que eu tenho que lembrar? O inverso da operação de potenciação é a radiciação. Mas aí eu vou lembrar das potências. Que dois números, lembrando que uma base, né? A minha relação de potenciação eu tenho x como base, 2 com expoente. Processo resolutivo é repetir a base e a quantidade de vezes que o expoente indica. E aí eu vou pensar o seguinte: eu busco esse meu 16. Agora, que os dois números podem ser multiplicados para essa conquista do 16? Dois números inteiros que eu vá multiplicar e que dê 16. Eu sei que 4 vezes 4, positivo com positivo, vai ser igual a 16. Mas eu sei também que menos 4 vezes menos 4 vai dar também 16. 16 positivo, que é a minha apresentação do cálculo. Então, aqui nós temos uma outra grande mudança na apresentação de cálculos de equação do segundo grau. Eu vou ter não só apenas um resultado, uma solução, eu vou ter duas soluções, porque eu sei que eu posso trabalhar com o 4 positivo e o 4 negativo, que quando multiplicados eu conquisto esses 16. Então, voltemos no nosso trabalho. X, eu posso ter um resultado positivo e um resultado negativo, porque eu vou conquistar a relação. Agora, relembrando que potenciação, expoente 2, potenciação e radiciação, raiz quadrada, são operações inversas, o que eu vou fazer? Esse meu 16 é o número que eu estou buscando o cálculo. Mas o contrário de potência é raiz, né? Operação inversa, que tem o processo inverso. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a raiz quadrada de 16. O meu expoente 2, para ser o inverso, vai ser uma raiz quadrada. Como do mesmo jeito que quando nós multiplicamos 3 vezes x, nós passamos para o outro lado dividindo, a minha potenciação vai passar para o outro lado em forma de radiciação. Aí vem a grande diferença. Eu sei que eu vou ter um resultado positivo ou negativo. É uma equação do segundo grau, eu conquisto dois resultados, positivo e negativo.
E que número que eu multiplico? Qual que é a raiz quadrada de 16? Que número que, quando multiplicado, raiz de 16, lembra que a gente fazia? Que número multiplicado duas vezes vai dar 16? 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado é igual a 16. Entendemos o positivo e o negativo pela possibilidade, e o meu resultado, raiz quadrada de 16, então é 4. Então, na finalização do meu cálculo, a minha solução vai me dar que eu vou ter um valor de x positivo ou negativo da raiz quadrada de 16, que é 4, me dando a solução como 4 negativo ou 4 positivo, que eu não preciso colocar o sinalzinho de mais, porque eu já reconheço como positivo. Agora, vamos trabalhar mais esses dois exemplos aqui. De novo, continuamos trabalhando com equação de segundo grau. Agora, o que eu tenho que fazer? Como em qualquer uma equação, o que eu busco descobrir é o valor do x. Só que entre potenciação e uma subtração, o que eu tenho que trabalhar primeiro é levar esse meu valor numérico para o segundo membro. Então, eu tenho raiz quadrada, x ao quadrado, que vai ser igual 49 passou para o segundo membro, de negativo ele vai positivo. Por que eu sumi com esse zero aqui? Porque se eu somar ou se eu subtrair zero de qualquer valor, não vou ter a diferença no meu cálculo. Então, o elemento neutro não vai mudar a soma ou subtração, então eu posso até eliminá-lo. Seria 0 mais 49, que vai continuar sendo 49. Não tem necessidade de eu registrar. E eu continuo atendendo às exigências de uma equação que eu tenho a equação, porque x ao quadrado representa a minha incógnita, a minha igualdade tem um elemento antes e depois do igual, então tem dois membros, então cumpre as exigências de uma equação. Agora, o processo resolutivo. 49 passou para o outro lado, ficou positivo. X, eu sei que por ser uma equação do segundo grau, eu já entendi que eu vou ter sempre um resultado positivo e um negativo. E o contrário de potência é raiz, é radical. Então, potenciação para radiciação. De 2 como expoente, eu vou trazer uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 49. Aí, lembrando, nós tínhamos a visualização de raiz quadrada quando o índice é 2, mas eu não preciso pôr esse índice 2 aqui. Se você observar a leitura, só o símbolo eu já leio como sinal de radical raiz quadrada. Então, não preciso ter esse 2 apresentado, mas eu sei que o contrário de potenciação é radiciação. E que dois números eu multiplico para chegar a 49. Aí você vai lá na sua memória de tabuada, que número? Mesmo número, lembrando que tem que ser dois números iguais que quando multiplicados dê 49. Qual que é esse número que quando multiplicado duas vezes dá 49? 7. 7 vezes 7, 49. Então, meu valor de x vai ser positivo ou negativo para 7, me dando a solução de menos 7 ou mais 7. Não preciso colocar o mais, né? Não tem necessidade, mas se quiser pôr, fica à vontade. Agora, o nosso último exemplo. De novo, eu tenho uma adição, 8 está sendo somado a x ao quadrado igual a 44. Como eu tenho um 8 apresentado aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é levar esse 8 para o meu segundo membro. Diferente de zero, agora eu tenho um elemento 44. Então, de novo, eu vou isolar o x, x ao quadrado igual a 44. 44 já está depois do igual? Continua depois do igual. 8 passou para o segundo membro, de positivo ele vai negativo. E aí eu efetuo esse meu cálculo aqui do segundo membro. 44 menos 8 vai dar 36. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? Chegamos no mesmo trabalho que nós acabamos de realizar. Eu sei que
eu vou isolar o meu x. Para esse x, por ser equação de segundo grau, eu vou ter dois resultados, um positivo e um negativo. E de potência ao quadrado, eu vou trabalhar a minha raiz quadrada desse meu número 36. Um número que, quando multiplicado duas vezes, seja 36, qual que é ele? O mesmo número, não pode ser número diferente. Esse é o processo evolutivo de uma radiciação. Então, que número repetido duas vezes dá 36? 6. 6 vezes 6, 36. Define-se, então, como solução, dois resultados, sendo um positivo e um negativo, para 6. Então, a minha solução, vou ter menos 6 e 6. E assim fecha a nossa introdução à equação do segundo grau.